Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje o nosso tema do programa vai ser sobre a ligação do Natal ao Sacramento da Reconciliação. E para isso temos aqui o Sr. Padre João Paulo Quelhas, que é capelão do Santuário de Fátima, em que eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo. E tempo de Advento é tempo de preparar o caminho para a vinda de Jesus, que é o nosso Salvador. Então, que nós, com o tema deste programa, nós possamos preparar devidamente o Advento, interiormente e exteriormente, porque o exterior diz daquilo que é o nosso interior. Mas antes de começarmos a falar sobre a nossa temática, vamos então iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Sr. Padre a orientar para nós. Vamos rezar a Ave Maria, porque a Ave Maria tem duas saudações muito importantes para o Advento, a saudação do anjo e a saudação de Santa Isabel, à sua parente. Por isso convido a todos a que rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora convido o Sr. Padre a ir para a nossa mesinha do pequeno almoço, que nós vamos aqui então, fica à vontade. Aceita um chá? Muito obrigado, faz favor. Está aqui, pode escolher. O Sr. Padre já esteve aqui no nosso programa, mas vai que nos estão a assistir pessoas pela primeira vez. Se calhar já o conhecem também das celebrações do Santuário de Fátima, ou de terem ido em peregrinação ao Santuário e terem-no visto lá, ou a celebrar ou a cantar. Exato. Quem é o Sr. Padre João Paulo? Então, eu sou natural do Concelho do Fundão, mas sou padre da Diocese de Beja. Fui ordenado no ano 2000 pela Diocese de Beja e estou aqui no Santuário há 6 anos. Sim. Estive em Beja como padre, fui pároco, fui reitor do seminário, depois estive em Roma em formação, na área da teologia, com especialização em Mariologia, e depois vim para o Santuário trabalhar, onde estou, e julgo que toda a gente que vê estes programas da Canção Nova já me conhece, não é? Senhor Padre, como é que nasceu a sua vocação ao sacerdócio? Olha, eu lembro-me que o dia em que decidi pedir aos meus pais para ir para o seminário, que foi assim que eu pedi, foi no dia da primeira comunhão. Portanto, teria 8 anos. Foi um dia que me marcou muito, o dia da primeira comunhão. E achei que devia pedir aos meus pais que me deixassem ir para o seminário. Era assim uma ideia muito embrionária, muito escondida, muito pequenina, mas era uma semente que Nosso Senhor julgo que fez crescer naquele dia. Um dia em que me marcou muito, um dia que foi muito importante para mim, como digo. Sim. E os meus pais, em boa hora, acharam que era uma boa solução e terminada a 4ª classe, como se dizia antigamente, portanto tinha 9 anos ainda, fui inscrever-me no Seminário do Fundão, depois não foi possível entrar para o Seminário do Fundão e fui para o Seminário de Beja. Portanto, ainda me inscrevi com 9 anos, mas entrei para o Seminário com 10. Portanto, fui estudar para Beja aos 10 anos. E lá fiz toda a minha formação, e lá fui ordenado, como já disse, e sou do clero de Beja, portanto, por causa disso. Como já disse, é de Beja. Quando veio para Fátima, como é que tem sido essa experiência? Maravilhosa. De poder cantar no santuário, de poder confessar, de poder celebrar no altar do mundo. A minha experiência é um milagre todos os dias. Primeiro foi um milagre ter vindo, porque julgava que era algo impossível, mas não foi.
E depois, todos os dias, é um milagre a agradecer. A Nossa Senhora ter permitido isto, que, penso eu, na minha perspectiva, que é um serviço Sim, muito importante, claro. que se presta à Igreja, e que se presta a Nosso Senhor, por intercessão da sua mãe. Sim, Porque o santuário é, de facto, o altar do mundo, mas também é o coração espiritual de muita gente. sim. Aquilo que dá força, que dá vida, que dá paz, que dá amor e que dá a graça de Deus a muita gente. Como é que o Senhor Padre explica? Porque sempre que nós vamos ao santuário, quem se dirige às confissões está sempre cheio. Como é que se explica esta procura das pessoas a Fátima pela reconciliação? Nós temos que ver que a Santa Mãe, quando aqui nos visitou, deixou muito claro que Deus estava ofendido e, portanto, pediu. Os pastorinhos até dizem que quando Nossa Senhora falava da ofensa de Deus, que tomava um aspecto mais triste. Fazem questão de dizer isto. A irmã Lúcia diz muitas vezes, tomando um aspecto mais triste, disse, não ofendam mais a Deus. E, portanto, é natural que a Mãe de Jesus e Nossa Mãe atraia os seus filhos para este sacramento, para a reconciliação que é necessária para com Deus. E, portanto, da mensagem que ela aqui trouxe ao sacramento que o santuário proporciona, é toda uma ligação óbvia. Sim. Porque aquilo que a Mãe do Senhor pediu, agora continua a pedir, continua a inspirar, e de forma misteriosa, mas real, porque nós vemos os seus frutos, continua a suscitar este desejo de conversão, este desejo de penitência, que é tão necessário e que é tão atual. Nós estamos no tempo do Advento. Explique-nos liturgicamente o momento que estamos a viver desde dia 27 de novembro até ao dia 25 de dezembro. Olha, o Advento é um tempo muito belo, é um tempo muito poético até. Nós, nestes dias, vamos ouvir o profeta Isaías, que nos fala de forma poética, de forma muito bela. É um tempo que nos lembra todos os anos as três vindas de Cristo. Jesus que já veio, Sim. Jesus que há de vir, como dizemos no credo, mas Jesus que vem. Portanto, o Senhor que veio quando encarnou no seio da sua mãe e veio à nossa terra, o Senhor que há de vir no fim dos tempos, como nós dizemos, de novo há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos, mas o Senhor que vem em cada tempo e em cada homem. E a liturgia frisa muito estes três aspectos. Nós estamos sempre à espera de Cristo. Aliás, nós dizemos sempre na missa, não só no Advento, mas dizemos sempre na missa, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. E é este vinde, Senhor Jesus, que se intensifica no tempo do Advento. Pedir ao Senhor que venha. Pedir ao Senhor que venha ter connosco para nos libertar, para nos acompanhar, para nos perdoar. E nós precisamos lhe pedir isto, lhe pedir que venha. E o Advento vem concentrar-nos de forma até nos símbolos que temos neste tempo, como a coroa do Advento, como aquilo que se canta, as orações, os paramentos, toda a liturgia quer que nós olhemos para o essencial. E é, vinde, Senhor Jesus, que estejamos unidos a Ele, para que quando celebrarmos o grande dia do seu nascimento, não estejamos distraídos, nem estejamos preparados, mas para coisas secundárias. Que nos preparemos para o centro, para o essencial, para aquilo que é de facto o que vamos celebrar. E o que vamos celebrar não é uma data. Nós não celebramos uma data, nós celebramos uma pessoa. Nós celebramos Cristo. Cristo que vem, Cristo que nasce. E é por isso que temos que nos preparar. Porque se fosse só uma data, era uma coisa muito, muito banal. Sim. Mas não é. Nós celebramos o Senhor que vem. E por isso, Ele merece que nós nos preparemos, que estejamos alerta e que estejamos devidamente purificados para a sua vinda. Qual a relação do sacramento da reconciliação com este tempo de Advento?
Olha, eu acho que nós devemos começar, por exemplo, pelo testemunho de João Batista, que é uma figura muito importante no tempo do Advento, e que nós vamos ouvi-lo no segundo domingo do Advento, no Evangelho, como nos narra São Mateus. E quando João Batista começa a pregar, diz: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. E João Batista é, de facto, para nós um grande mestre do Advento. Especialmente com o seu exemplo, com o exemplo da sua vida. Cá está, que foi uma vida essencial, toda dedicada à preparação da vinda de Cristo. E com a sua mensagem. E quando ele diz: arrependei-vos, e é assim que começa a pregação, como digo, vamos ouvir no Evangelho do segundo domingo do Advento, logo como pórtico do Advento, é exatamente para nos concentrarmos naquilo que é preciso para a nossa preparação. A preparação é o arrependimento dos nossos pecados, é a mudança de vida, é a conversão. Como ele disse, arrependei-vos. E disse mais, e disse: fazei obras que mostrem a vossa conversão. Que não seja uma conversão de fachada, não seja uma conversão estéril, mas que seja algo que de facto mude a vida. E por isso o Advento está intimamente ligado, por muitos motivos, mas também por este, para darmos um exemplo, por esta voz que clama no deserto, esta voz forte que é João Batista, que diz: arrependei-vos. E para nos arrependermos, temos que nos confessar. A confissão é o exemplo, o sinal, a prova de que de facto estamos dispostos à conversão. O que é o sacramento da reconciliação? Para quem está lá em casa... Há muita gente que tem a ideia errada do que é confessar-se. Porque pensa que a confissão é expor a sua vida, é ser torturado quase, com perguntas e com olhares. Mas a confissão é irmos ter com Deus, que é nosso Pai, como fez o filho pródigo. Vou ter com o meu Pai e dizer-lhe. Cada um vai ter com o seu Pai e dizer-lhe aquilo que tem que dizer ao seu Pai. Portanto, é um encontro com Deus, que é nosso Pai. Mas vamos dizer ao nosso Pai, como fez o filho pródigo, aquilo que nós achamos que fizemos mal e que o ofendeu, para que Ele nos dê o seu perdão. Portanto, é um encontro de amor, não é um encontro de tortura. Ninguém vai torturar ninguém. Sim. Ninguém vai perguntar coisas muito difíceis. Não é isso que é a confissão. Confissão, quero sublinhar, é este encontro com Deus, que é Pai, que quer a nossa conversão, que quer o nosso amor, que quer derramar sobre nós a sua misericórdia, mas que quer, em primeiro lugar, nunca esquecendo isto, que nós tenhamos esta coragem, como teve aquele filho, de dizer: vou ter com meu Pai. Vou ter com meu Pai. Este é o primeiro momento. Sim. E isto depende da vontade de cada um. Vou ter com meu Pai. Não é vou ter com o Senhor Padre. É vou ter com meu Pai. Claro que o encontro com o Pai dá-se pela mediação do Senhor Padre que está lá. Mas, no fundo, é isto que se deve pensar. É o Pai que está à espera. Como aquele pai da parábola que mal viu o filho, correu para ele e cobriu-o de beijos. Assim é que deve ser entendido. Porque se não for assim, não é o sacramento maravilhoso que a Igreja nos apresenta em nome de Jesus. Não é aquilo que Deus quer para nós. Para realizar o sacramento da confissão, a pessoa antes tem que fazer um bom exame de consciência. E se calhar algumas pessoas têm alguma dificuldade. E se calhar, mas o que é isso do exame de consciência? Podia-nos explicar o que é o exame de consciência, dar algumas dicas, como é que a pessoa pode fazer um bom exame de consciência? Eu julgo que a confissão começa, em primeiro lugar, por um momento de silêncio. A pessoa, quando decide que se quer confessar, deve retirar-se em silêncio, antes. E aí, em silêncio, com calma, como podemos dizer, Sim. porque se vai muito a correr, depois não ajuda. Portanto, em silêncio,
A primeira parte do exame de consciência, na minha opinião, começa pelo silêncio. Sim. Parar. E depois pedir a Deus que ajude a fazer uma revisão daquilo que é a sua vida. Há hoje uma certa dificuldade em perceber o que é pecado, porque há uma certa relativização das coisas. Sim. E até há, às vezes, essas ideias que há pecados que já não são de hoje, isso está ultrapassado, etc. Não é o caminho correto. O exame de consciência é, diante de Deus, nós vermos quais são, de facto, as nossas faltas, os nossos pecados, onde erramos, onde falhamos. E não devemos ter medo de entrar dentro do nosso coração, com verdade, com sinceridade. Porque a pessoa, quando entra dentro de si, não se está a humilhar, não está a ferir a sua autoestima, não está a fazer um ato de quem perde qualquer coisa. É ao contrário. É ao contrário. Este encontro no exame de consciência é esta preparação, é este, como dizia o filho pródigo, vou dizer-lhe, mas vai dizer ao pai o quê? O filho pródigo sabia. Sim. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Pequei contra o céu e contra ti. Ora, é este exame de consciência que ele fez, que cada um tem que fazer. Mas sempre percebendo que não se está a humilhar. Pelo contrário. Que está nesta perspectiva do seu encontro com Deus. O seu encontro de amores. Está a voltar para o Pai. Está a voltar para o Pai. Mas, como digo e repito, para não me repetir sempre, mas acho que é melhor a ideia, que, para toda a gente entender, o que é que nós vamos dizer ao nosso Pai. E é isso que é o exame de consciência, é preparar o que vamos dizer ao nosso Pai. E reparemos, vou repetir aquilo que disse este filho. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele não teve medo de dizerem que se humilhou, que perdeu a autoestima, que perdeu o amor próprio. Não teve medo. Ele percebeu onde estava o erro. Que nós dizemos hoje, onde está o pecado. E, portanto, foi ter com o Pai. E disse-lhe diretamente. E sabemos que o Pai o cobriu de beijos e mandou fazer uma festa. Muitas pessoas às vezes confundem confissão com direção espiritual. São coisas totalmente distintas. São. Mas aqui temos que partir, como há bocado aludi, se temos ainda consciência do que é pecado. E se temos consciência de que o pecado existe e é real. E se temos consciência do pecado, o Papa João Paulo II alertou muito para isto, para o pecado que desaparece. Ele, e com razão, porque se perdemos o sentido do pecado, perdemos o sentido do pedir perdão. Sim. E julgamos que a confissão é trocar impressões ou pedir conselhos espirituais, que não é. A confissão é este encontro de amor com Deus, mas a Deus, para usarmos a linguagem da Santa Virgem aqui em Fátima, Deus que está ofendido. Agora vamos dizer imediatamente, mas não se pode dizer, isso é uma linguagem que já está ultrapassada, que já não é dos nossos dias. Atenção, vejamos o que nós dizemos no Pai Nosso. Nós dizemos isto no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai-nos as nossas ofensas. Mas no Pai Nosso pedimos perdão ao Senhor daquilo que o ofende. E é preciso partir daqui. A confissão é face a face com Deus nosso Pai, dizemos, Senhor, eu sei que te ofendi nisto. Peço perdão por isto. Sei que pequei por isto. Peço perdão por isto. A direção espiritual é outra coisa. A direção espiritual tem outra dinâmica, mas a dinâmica da confissão deve partir daqui. Não termos medo de assumir a nossa debilidade, a nossa fraqueza. Nós não perdemos nada quando assumimos que somos fracos. Pelo contrário, ganhamos de Deus uma força maior. Ganhamos de Deus um perdão maior, uma misericórdia maior, uma graça maior, um abraço maior, para que Deus nos dê beijos
como deu o pai àquele filho, é preciso que nós digamos ao Pai que queremos os beijos do seu perdão, da sua misericórdia, da sua bênção. E por isso nunca devemos ter medo de assumir a nossa fragilidade para que Deus a possa transformar. Fale-nos da importância da contrição e do propósito de não voltar a pecar. Pois é natural que quando vamos pedir perdão ao Senhor, como já dizia João Batista, fazei obras que correspondam ao vosso arrependimento. Ou seja, não digais apenas de palavras que estáis arrependidos, diz João Batista àqueles que o ouvem. É a contrição, é o arrependimento, é sentir intimamente que estamos arrependidos daquilo que fizemos. Porque se a contrição, se o arrependimento não é verdadeiro, se nós não sentimos de facto que ofendemos este Pai maravilhoso e misericordioso que é Deus, podemos não converter a nossa vida. Portanto, podemos fazer algo que está mais ou menos pré-estipulado, que sabemos como é, mas que não vai mudar. Porque, ao fim e ao cabo, eu reconheço que aquilo aconteceu, mas não tenho dentro de mim a dor por aquilo que aconteceu. E, portanto, não é na conversão total. E por isso é que a contrição é importante. Como fazemos no princípio da missa. Batemos 3 vezes com a mão no peito e pedimos perdão de facto por aquilo que fizemos. E é natural, porque tem que ser assim, que é para que de facto a vida mude, a vida se converta, para que haja frutos reais e concretos daquilo que dizemos que fizemos de mal e do qual nos arrependemos. Muitas pessoas têm vergonha de se confessar. O que dizer a essas pessoas? Que não tenham vergonha. Bom, mas na prática é mais difícil, não é? Há pessoas que não se confessam há muito tempo, há pessoas que não entendem bem o que é a confissão, há pessoas que tiveram experiências até negativas na confissão, há pessoas que nunca ouviram falar bem da confissão, porque ou frequentam a igreja há menos tempo, etc. A quem tem vergonha de se confessar, só podemos dizer isto. Deus quer perdoar-nos. Deus quer nos dar a vida, quer nos dar a alegria, quer nos dar graça. Temos nós que ir ter com Ele. Porque foi assim que Jesus disse no domingo de Páscoa. Às vezes há a ideia, eu confesso-me diretamente a Deus. Eu ia-lhe dizer isso, que ouvimos isso muitas vezes. Antecipei a pergunta, porque isto é o que mais se ouve. Sim, ouve-se muito. Mas o que Jesus disse é, àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Portanto, a confissão é da vontade de Cristo. Foi Ele que nos deixou, foi Ele que nos disse que o caminho é este. E não há vergonha em chegar ao pé do nosso Pai querido e misericordioso e maravilhoso que é Deus e dizer, Pai, pequei contra Ti. Pelo contrário, acho que vergonha é querer esconder e não querer reconhecer onde se deve mudar. Aí é que é vergonha querer continuar no mal que nos oprime, que nos destrói. Não ao contrário. Não nos deve envergonhar querer mudar para o bem, para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus pede. Naturalmente, há sempre o problema, está o Senhor Padre, a quem temos que dizer os nossos pecados. Pois, mas o Senhor Padre está ali e diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, Ele está ali exatamente para dar esta graça que a Santíssima Trindade quer derramar, para que se veja, para que haja uma mediação, mas não é para que esteja a ouvir a vida deste ou a vida daquele e depois faz juízo disto ou juízo daquilo. Não é assim. Pois é, já chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Se calhar está muito surpreendida em ouvir falar que tempo de Advento também é tempo de conversão e que devemos buscar a reconciliação. Pois é, aí está a novidade. E por que não fazê-lo?
Vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos para a segunda parte para continuarmos a falar sobre este tema. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar consigo e estarmos a falar sobre esta temática tão belíssima em que é a ligação entre o Advento e o Sacramento da Reconciliação. Acredito que se calhar tenha ficado surpreendido e, caso não tenha, que aproveite este tempo para se reconciliar com Deus, para se encontrar com a sua misericórdia. E para nos falar deste tema, temos estado aqui à conversa com o Sr. Padre João Paulo Quelhas, que é capelão do Santuário de Fátima. Sr. Padre, imagino que temos uma pessoa que não se confessa há muitos anos e que ela decidiu confessar-se. O que é que ela tem que fazer? Porque, como não se confessa há muitos anos, se calhar já não sabe o que precisa fazer. Qual o percurso que ela tem que realizar? Olha, uma pessoa que não se confessa há muito tempo, quando está diante do confessor, deve dizer-lhe. Há muita gente aqui em Fátima, até por experiência, que o faz e julgo que faz bem. E dizer que, de facto, pode já ter algumas dúvidas, como se faz, e pode estar um pouco nervoso ou um pouco nervosa. Não me parece que seja mal dizer isto. E explicar que se confessou a última vez, se lembra, não é? Que se confessou quando e como foi, portanto, e depois ter muita transparência e muita verdade naquilo que quer dizer ao Sr. Padre, que se quer confessar, que quer pedir perdão. É natural que, se há muito tempo não faz, que depois fica até com a ideia de que não disse tudo. Sim. Ou que não estava preparada para tudo, mas é um começo de um caminho de graça, é um começo de um caminho de conversão, de um caminho de misericórdia. E é preciso começar. Porque se está sempre com o medo de que não sabe como fazer porque já se esqueceu, então nunca começa. Sim. Portanto, é preciso começar. É preciso confiar em Deus e é preciso começar. Claro, como já dissemos na primeira parte, deve fazer um exame de consciência, deve preparar-se antes. Aqui em Fátima é essa possibilidade. Sim. Até há um desdobrável que ajuda, muito bem feito, que ajuda com perguntas, com meditações, a que a pessoa se prepare. Mas o que eu sugiro, e neste tempo de Advento, o que sugiro de facto, é que não tenha medo de começar. Tenha medo de reiniciar esta cadeia de graça, de bondade, de misericórdia, que é o sacramento da confissão e que Deus quer restabelecer. E, portanto, com coragem e com fé, recomeçar. E com a ajuda de Deus, que nos ajuda sempre, ver que muitas graças acontecerão. Podemos dizer que o sacramento da reconciliação é um sacramento de cura? É um sacramento de cura. E é um sacramento que tem mais poder do que nós muitas vezes imaginamos. Porque Deus, quando nos perdoa, cura-nos. Porque Deus também é médico. Sim. E nós, na liturgia, habitualmente também chamamos Nosso Senhor médico divino, que cura. Porque nós temos feridas e nós temos no nosso coração problemas e temos no nosso coração algo que só Deus pode curar. E que nós devemos pedir ao Senhor pelo perdão que nos cure. E muita gente tem sentido esta cura. Porque não é apenas um problema psicológico, um problema de vida, um problema de azar, um problema de tantas coisas que não são de Deus, ao fim e ao cabo, e que se intrometem na vida das pessoas, mas são coisas que só Deus pode curar. E o perdão cura. O perdão cura quando nós o recebemos de Deus, mas também, se me permite, o perdão cura quando nós perdoamos.
E o nosso perdão também cura. Sim. E também nos cura a nós. E sempre que perdoamos, e Jesus diz que o devemos fazer 70 vezes 7, não é? Sempre que perdoamos, curamos sempre alguma ferida que está aberta. E curamos muitas feridas do mundo. Muitas feridas que só Deus pode sarar. Temos histórias e testemunhos de várias pessoas que ficam anos e anos sem se perdoarem, sem se verem, chateados, e que depois, por algum motivo, decidem, não, vou dar o passo. Isso é uma bênção para a família e para essas pessoas, não é? Olha, há uma coleta. A coleta é aquela primeira oração que o Senhor Padre reza na missa antes da primeira leitura, que diz: Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis. Eu acho interessante dizer que Deus mostra o seu poder, Ele que é omnipotente, quando perdoa. E nós, quando perdoamos, não estamos a ser derrotados. Não estamos a perder. Não estamos a ser humilhados. Vejamos o nosso perdão como um ato de poder, mas não um ato de poder de quem quer fazer mal. Um ato de poder de quem quer fazer bem, de quem quer curar. Eu, quando perdoo, não estou a ser humilhado em nada. Eu, quando perdoo, estou a entrar nesta cadeia de misericórdia que Deus quer derramar sobre o mundo. E quando se quebra esta cadeia de misericórdia pelo pecado, pela vingança, pelo orgulho, pela maldade, nós devemos fazer tudo para que esta cadeia se volte a unir. E o perdão une esta nossa vontade de que o bem circule, vamos dizer assim, unindo o nosso perdão ao perdão de Deus. O perdão é sempre um ato de bondade, é sempre um ato que nos une a Deus. Porque Nosso Senhor até nos manda fazer mais. Manda-nos rezar pelos inimigos. Sim. Fazer bem a quem nos odeia. E só assim é que somos discípulos verdadeiros. Estamos num tempo de advento e uma forma de preparar o caminho é esse, não é, Sr. Padre? Uma forma de preparar o caminho. O profeta Isaías, nestes dias, vai usar muita expressão de que se devemos abater os montes, elevar os vales, preparar o caminho, pôr as veredas direitas. É toda uma linguagem muito Sim. bela da poesia, que ao fim e ao cabo é isto, é a conversão. E a conversão passa pelo sacramento da confissão. Ninguém devia chegar ao Natal sem se confessar. Mesmo aqueles que não o fazem, já nem sabem desde quando. Mas é uma forma real, concreta, verdadeira desta preparação para a vinda do Senhor. Fica aí uma proposta para si neste advento. Se ainda não tinha uma meta, por que não colocar, confessar-se e perdoar E perdoar. alguém que se calhar precisa do seu perdão, não E é? talvez perdoar-se, É, exatamente, também. porque também há quem não se perdoe. E viva com esta falta de perdão e depois nem consegue perdoar, nem consegue receber o perdão de Deus, porque não se perdoa. E porque se fechou de tal maneira que nem consegue perceber que, de facto, muito daquilo que está a acontecer é por falta de perdão a si próprio. Por falta de dizer, não, eu vou perdoar-me para poder perdoar e para poder receber o perdão de Deus. Todo este circuito de misericórdia, se me permitem dizer assim, é um circuito que o Advento nos vem dizer que devemos fazer. Encher o nosso vale, aquilo que é mais baixo, com as coisas de Deus e derrubar os montes, como diz o texto do profeta Isaías, da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa falta de perdão, da nossa vingança, para que o Senhor possa vir e possa nascer. Precisamos de perdoar, de recorrer ao sacramento da reconciliação, mas também ir ao pé do outro, se cometemos alguma falta com ele, pedir perdão, não é? Isso também é importante. Isso é importante. E isso é uma marca distintiva dos cristãos. Porque os cristãos
que são discípulos de Cristo, como ele próprio nos diz, o discípulo não é superior ao mestre. E Jesus foi sempre perdoando, até no momento da sua morte. Portanto, o discípulo não é superior ao mestre, e se o discípulo perfeito deve ser igual ao seu mestre, também deve ser igual na capacidade de perdoar. E como digo, sempre que perdoamos, curamos uma ferida. Regressamos ao amor de Deus. Até, para usar a linguagem de São Lucas, damos alegria ao céu por um pecador que se arrepende, que se converte. Também passa pelo nosso perdão. Sim. Também passa por isso. Temos falado de sacramento da reconciliação e nesta questão do perdão, o que é o pecado? Para as pessoas lá em casa poderem entender. Olha, a Igreja ensina-nos que o pecado é uma ofensa a Deus que corta a nossa amizade com Ele, assim para dizermos de forma breve. E aqui em Fátima isto é muito sublinhado assim. E a mensagem de Fátima toca muito neste aspecto. Deus que é ofendido. Ou seja, é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus não quer, para as pessoas entenderem. E que pode ser diretamente a Ele, pode ser diretamente aos nossos irmãos, pode ser a si próprio. Mas é bom não esquecermos esta ideia de ofensa. Esta ideia de ofensa que aqui em Fátima é tão sublinhada. Sim. Não porque estamos à espera que Deus se vingue, mas porque percebemos que Deus perdoa. E aqui também há uma diferença muito grande, às vezes, na concepção de como é que Deus reage à nossa ação. Deus que se vinga, Deus que castiga, Deus que está à espera para mandar este castigo ao outro, o que não é aquilo que nos ensina Deus Nosso Senhor, e a Santa Virgem aqui em Fátima também não disse isso. Sim. O que disse é preciso que se convertam, que se emendem, que reconheçam o seu pecado, nesta perspectiva de que nós ofendemos a Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz mesmo isto: o pecado é uma ofensa a Deus que parte, que quebra esta amizade, este amor que nós temos com Ele. E é bom que não esqueçamos disto. Eu repito novamente, não porque depois fiquemos cheios de medo à espera que Deus se vingue do que nós fizemos, mas simplesmente porque Deus quer sempre vir perdoar-nos. Agora, Deus não pode compactuar com o mal. Sim. Nem chamar bem ao mal. E às vezes nós fazemos isso, confundimos as coisas. Isso não faz mal nenhum, dizemos nós. Isso, afinal, não tem mal. Afinal, não foi assim tão mal, mas é mal. E, portanto, é bom não chamar-lhe bem, não confundir. Deus não pode compactuar com o mal, nem pode concordar com ele. Mas, por isso é que a confissão e o sacramento é, de facto, Deus que nos diz que não compactua com o mal, mas que nos dá um canal maravilhoso para que nós possamos entrar nesta comunhão com Ele e nesta amizade com Ele, que Ele quer que esta amizade continue e que nos dá este canal, este meio, para que nós possamos recomeçar sempre. Porquê é que pecamos? Porquê é que pecamos? Porque os nossos primeiros pais pecaram e nós temos dentro do nosso coração esta inclinação. Sim. E por isso Deus vem a nosso auxílio. Como diz a primeira epístola de São João, se não reconhecemos que somos pecadores, enganamos-nos a nós próprios e Deus não está em nós. Mas se reconhecemos que somos pecadores, Deus tem poder para nos perdoar e para nos regenerar. Por isso está dentro de nós esta inclinação para o mal, desde que os nossos primeiros pais pecaram. Sim. A reconciliação, ela é um caminho para o perdão, como já falámos, e podemos dizer que é um caminho para o amor. A reconciliação é um caminho de amor. A nossa confissão é um ato de amor. Nós não vamos ter com Deus
porque não vai ele, Deus Nosso Senhor, lembrar-se de algo que não seja o amor, Sim. porque Deus é amor e quem permanece em Deus permanece no amor. E neste advento, vejamos a confissão como um ato de amor, a Deus e um ato de amor aos nossos irmãos. Porque é um ato de amor. Mas o amor exige a verdade. E a verdade diz-nos que devemos pedir perdão. Porque não há amor sem verdade. Um amor sem verdade Não é amor. Não é amor. De que forma é que este sacramento nos pode levar a essa conversão interior e também a essa reorientação da nossa vida? Porque há pessoas, muitos vão ao sacramento e depois reorientam a sua vida e até mudam a trajetória. Claro. E esse é o objetivo. Claro, esse é o objetivo. Cá está. Nós não vemos este sacramento como algo que temos que fazer porque está imposto. Sim. Antes do Natal é bom que nos confessemos. Correto. Mas não é porque isto há um prazo de validade, Sim. vamos dizer assim, que é para me entenderem. Não, é porque nós estamos neste caminho. Sim. E este caminho, que deve ser um caminho que se vai fazendo sempre, tem que ter esta paragem, esta reorganização da nossa vida. E sempre que nos aproximamos de Deus pela confissão, naturalmente, nós devemos mudar, como falámos na primeira parte. Nós devemos dar frutos concretos daquilo que achamos que devemos mudar. Porque se não é assim, cá está. É uma coisa que se faz porque há um prazo para fazer e é bom que seja feita, mas não tem atualização na vida. Sim. Mas deve ter, naturalmente. Estamos a chegar ao Natal. Como é que o cristão pode viver bem esta época de Advento? Olha, com tudo aquilo que nós tivemos a dizer aqui, Sim. e que já é muito... Já é bastante. Mas dentro do tema que nos une, o mais importante é que o Advento marque esta vinda de Cristo. O tempo corre muito depressa. Hoje corre mais depressa do que corria. Nós andamos todos a correr e devíamos parar e dizer: eu como cristão, eu como membro da Igreja, para preparar a vinda do Senhor, o que é que posso fazer de concreto? O que é que posso fazer? Nós temos preparações exteriores, como disse no princípio. Sim. E interiormente, até pode ser uma coisa só, mas algo que marque, algo que nos diga que este tempo é diferente, algo que não nos deixe absorver por esta confusão que agora aí vem, de tudo aquilo que nos rodeia. Nós devemos fazer algo de concreto. E aqui está. Algo de concreto, importante e central na vida cristã pode ser a confissão. E se um cristão se converter neste advento, se aproximar da confissão e a fizer bem feita, com sinceridade, com contrição, com desejo de mudar de vida, etc., é a melhor preparação que pode fazer. É a melhor prenda que pode dar a Nosso Senhor. É a melhor árvore de Natal que pode montar. Há tantas coisas boas que nós podemos fazer. Há tanto bem que pode ser feito e deve ser feito. Mas não deixemos que o Advento passe e corra e que não seja um tempo forte, que seja marcado com qualquer coisa que nos diga interiormente que de facto estamos unidos a Jesus e estamos a preparar o seu nascimento. Muitas pessoas ficam preocupadas nesta época com a questão dos presentes, das decorações exageradas, da questão da alimentação, mas o Advento, ele chama-nos para aquilo que é o essencial. E o essencial é Jesus. Ele deve ter sempre, em tudo, o primeiro lugar. E o Advento vem dizer isto. O primeiro lugar é sempre de Cristo. E quando nós damos o primeiro lugar a outra coisa qualquer, estamos num caminho torto. Sim. Para usar a linguagem do Advento. Os caminhos tortuosos, os caminhos que não são direitos, as veredas que não se endireitam.
O Advento diz-nos isto: Cristo tem sempre o primeiro lugar. E é Ele que vem. Tudo o que nós fazemos deve ser por causa disso. Tudo. Se queremos decorar, se queremos preparar, tudo isso é bom. Sim. Desde que seja como sinal de quem estamos à espera. Desde que seja o sinal de que Ele tem o primeiro lugar, de que é Ele que vem. Se assim for, dará frutos. Se assim não for, quando passar o tempo do Natal, fica em nós uma nostalgia muito grande. E um vazio. Um vazio, que já passou tudo, porque o centro, o primeiro lugar, foi ocupado por qualquer coisa que não pode preencher o coração. Senhor Padre, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Não tenhamos vergonha do sacramento da confissão, como falámos da primeira parte. Sejamos amigos deste sacramento. Jesus diz: já não vos chamo servos, mas amigos. E os amigos pedem perdão. E os amigos sabem perdoar-se. E os amigos ajudam-se uns aos outros no crescimento. Deus está à nossa espera. Deus ama-nos infinitamente, perdoa-nos infinitamente. Como diz o Papa Francisco, Deus perdoa sempre. Por isso aproximemo-nos dele, não tenhamos medo dele, não tenhamos vergonha dele. E nestes dias é preciso lembrar isto. Nós não devemos ter vergonha de Deus, nem vergonha do Natal cristão. Por isso, mas para terminar com o assunto que aqui nos trouxe, aproximemo-nos de Deus, peçamos perdão, recebamos a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia. Amém. Muito obrigada Muito pela obrigado, sua presença obrigado. no nosso programa. E assim que está aí em casa, o nosso bem-aja, porque é graças a si que nós podemos fazer programas como este. Se quiser voltar a ver este programa, pode vê-lo no nosso canal do YouTube. E avivamos bem este tempo do Advento e ficamos com o essencial que é Jesus Cristo. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.